o jogador amaldiçoado mais forte que governa o mundo. O jogo VR, Fronteira do Espaço Profundo. Logo após o seu lançamento, milhares de jogadores puderam usufruir do desempenho desse jogo, mas algo chamou a atenção de todos: o boss final. Ele era muito forte, e esse boss era o Rei Demônio da Escuridão, Sadar. Muitos jogadores apenas deixavam Sadar no canto dele, já que ele era forte demais para eles. Mas dentre esses jogadores, aquele que subiu sozinho, Ichinose Zen, resolveu tentar desafiar ele em live ainda, até que os seus telespectadores ficaram até intrigados com ele, falando que era burrice ou bravura ele desafiar Sadar sozinho. Até ficou bastante impressionado com ele. Ele mostrou tamanho desrespeito baseado em respeito no meio da luta. Muitos humanos faziam ele usar suas habilidades por completo, e dessa vez, pela primeira vez, ele usou a perdição sangrenta, que deixava o inimigo parado para receber o golpe final. Porém, mesmo com essa cena difícil de se salvar, Ichinose ficou de boa naquela situação, já que ele tinha uma carta na manga. Com a sua jornada nesse mundo, ele achou uma relíquia de nível divino, o Rei Santo. Esse Rei Santo, basicamente, ele absorve os danos amaldiçoados que o protagonista receberia, deixando Ichinose livre para lutar com tudo que ele tinha. E a outra carta na manga que ele tinha era a Espada do Rei Santo. Mesmo ele deixando o Rei Santo muito puto, já que ele estava usando a sua relíquia, Ichinose calculou exatamente o momento que o Rei Santo iria dar o golpe final nele, junto com o Rei Demônio. E seria uma questão de sorte para que ele se livrasse dos dois e conseguisse eliminar o Rei Demônio. Com a maestria e técnica, Ichinose conseguiu derrotar o Rei da Escuridão, Sadar. Por ele ser um game, a sensação de conquista foi ocultada por uma sensação de raiva. Ichinose ele não aceitava que o Sadar fosse tão fraco assim. E no meio das suas inseguranças, ele recebeu uma mensagem do ADM do jogo, dizendo que o Rei Sadar era só uma parte do jogo. E se ele aceitasse, ele poderia concluir as outras fases. Sem nada a perder, ele acabou aceitando. E agora, em algum lugar, na frente do castelo do Rei Sadar, depois dele ser derrotado pelo nosso protagonista, um leal súdito estava esperando o seu momento na qual ele reencarnaria, e botando os outros demônios que viriam ao seu castelo para saquear, para correr. Entretanto, alguém surgiu dentro do castelo. Era Ichinose, que se tornou o novo Rei Demônio Sadar. Diferente do Rei Demônio antigo, seus poderes estavam bloqueados. E o enredo do jogo, que era para derrotar o boss final, que era o Rei Demônio, agora após a morte do Rei Demônio Sadar, há 100 anos atrás, os anjos se tornaram os novos boss. Muitos demônios morreram ou se renderam perante eles. E agora Ichinose precisa derrotar os anjos no corpo do Rei Demônio Sadar, o minucioso vilão da Academia Demoníaca. A morte ela é igual para todos. Para o vilão Azen, os seus anos de terror havia terminado pelo herói. Essa era uma manobra que o nosso ator fazia para os seus fãs, mas dessa vez ele não gostou do final. Normalmente ele sempre curtia quando o vilão morre, mas para Nan, esse final deixou um gosto amargo em sua boca. E antes que ele soltasse o capítulo para os seus leitores ler, ele ouviu um barulho muito estranho na porta, e ao se aproximar dela, algo sobrenatural acabou saindo do seu computador. Era uma página que ele acabou de escrever. Quando ele leu essa página dizia que tinha um presente para ele, e uma luz divina veio sobre ela, e uma voz que ele só imaginou nos seus sonhos ele pôde ouvir. E essa voz era a voz de Aizen, o personagem que foi criado por ele, que dizia para Nan que, diferente dos outros que tinham um sentimento de egoísta, ele só queria vingar sua família. E no fim Nan matou ele, mas como nem Nan gostou do final que ele mesmo escreveu para Aizen, ele resolveu dar uma chance para o nosso protagonista, já que nem ele gostou do final, fazendo com que ele fosse transportado para dentro da novel, sem nenhum tipo de consentimento. Não achando que aquele ali poderia só ser um sonho ruim, ao se aproximar do espelho, ele notou que seu corpo era o corpo de Aizen, o vilão final. Se ele não está enganado sobre os eventos que irá acontecer, nos próximos capítulos, sua morte vai chegar. Mas nosso protagonista ele tem um plano. A família do Aizen, eles são meio demônios. E graças a essa mutação genética, isso levou a eles a ser uma família muito poderosa entre os humanos. Entretanto, as outras 6 famílias se juntaram para matar sua família, só sobrando ele como o último descendente da sua família. Por isso que ele buscava vingança nesse enredo dessa história. Nami percebeu que Aizen tentou se vingar, mas falhou. E por conta própria, por ele ser o autor, ele recebeu essa maldição do vilão. Faltando alguns dias para poder os eventos canônicos das 6 famílias começarem a vir um por um atacando ele, ele percebeu que ele teria que ficar um pouco mais forte. Porém, Nan, ele, pra deixar o Aizen mais fraco, ele bloqueou seus poderes e buffou os heróis. Isso fazia com que ele ficasse totalmente à mercê dos heróis. Sorte ou não, a página que apareceu no seu quarto veio com ele pra novel. Como o autor, falando com a sua própria criação, a página dizia pra ele que iria ajudá-lo a libertar um pouco dos poderes de Aizen. Lógico, não vai estar no poder máximo, mas vai pelo menos ajudar ele a sobreviver mais um dia. E a página acabou ajudando ele a destravar esses poderes. E agora ele percebe que tem uma chance bem pequena de sobreviver. E quem sabe, se ele conseguirá um final digno para Aizen, ele poderá retornar para o mundo real dele. As Crônicas de Valhalla. Era para ser mais um torneio de MMORPG para o nosso protagonista, que era 3 vezes campeão e 7 vezes MVP. O nome que todos aclamavam era Lee Taeho.
Para quem já competiu em algum torneio, sem ser torneio de MMORPG ou torneio de luta, sei lá, algum torneio, você sabe que a sua taxa de dopamina ela aumenta muito, deixando seu coração batendo muito forte. E o nosso protagonista, por ele ficar muito excitado no meio da partida, ele acabou tendo uma parada cardíaca e morreu subitamente. E no meio daquele evento que seria bem feliz para ele, ele não conseguiu absorver, já que ele tinha acabado de morrer ali. Como é que ele pôde morrer ali? E uma figura estranha dizia para ele que ele foi um bravo guerreiro nessa vida, que iria levá-lo para sua recompensa. Taiyo, ele não tinha nenhuma religião aparente, e ele descobriu que ele seria levado para Valhalla, que era um lugar onde era uma crença dos nórdicos, onde os guerreiros mais bravos viviam lutando mesmo depois da sua morte. Só que tinha um porém, Taiyo, ele não era um nórdico e também não era um guerreiro. Ele tentou explicar para as pessoas ali que ele era só uma pessoa normal. Só que nas visões distorcidas deles, que eles não concediam a realidade, eles só queriam entender que ele não era um guerreiro. E pior, ele chegou no momento exato que eles estavam indo enfrentar monstros que ele só tinha visto em jogos onde ele jogava. E no meio daquela confusão entre os loucos lutando pela vida com um sorriso no rosto, Taiyo ouviu de uns guerreiros que através da sua saga em vida, você poderia despertar poderes. Como ele era simplesmente um jogador de videogame, ele não tinha nenhuma conquista aparente. Mas ele pensou muito bem e descobriu que ele poderia usar a conquista do seu campeão, que seria o Kalstead, que era um campeão que ele jogava, que era um herói que ele usava para campeonatos. Felizmente para ele, Valhalla reconheceu a conquista do seu herói, só que ele só poderia sincronizar 1%. Bjorn resolveu dar mais um conselho para ele, dizendo que quanto mais ele prosperasse ali em Valhalla, mais ele poderia sincronizar com o seu personagem, então ele precisaria sobreviver. Percebendo que ele não teria nenhuma outra escolha a não ser sobreviver, que era um personagem que era muito poderoso no jogo, já que fez ele virar 3 vezes seguido MVP, ele resolveu sobreviver mais aquela jornada. Infelizmente ou felizmente ele acabou sobrevivendo. Depois que terminou aquele banho de sangue, os vikings geralmente comemoram com um banquete. Nosso protagonista foi arrastado para esse banquete. Bjorn ele resolveu avisar para ele mais um pouco sobre aquele mundo. E ele disse que ali existem vários tipos de níveis, então quanto maior você for, quanto mais batalha ele sobreviver, mais inimigos ele matar, mais regalias ele vai ter. Caso ele infelizmente morra, a sua alma será transferida para dentro de um guerreiro de ferro, na qual ele lutará bravamente eternamente. Nosso protagonista ele não quer isso, é claro. Esse manhwa aqui, pessoal, é novo. Eu vou deixar para vocês descobrirem como é que vai ser a jornada de uma pessoa que era simplesmente um otaku, um game, para um lutador em Valhalla. Que colheita abundante, senhor rei demônio. Quem aqui não quer acordar em outro mundo, principalmente com um poder extremamente forte? O nosso protagonista, Kim, foi para outro mundo, porém no corpo do rei demônio Kratos, que era apenas o boss final. Quando Kim abriu seus olhos e percebeu que ele estava em outro mundo que era semelhante ao jogo que ele estava jogando, agora ele acabou adentrando nesse mundo, que era Paladino de Sangue. Era um jogo baseado no herói ancião que acabou acordando do coma para matar especificamente o rei demônio. E adivinha quem está no corpo do rei demônio Kratos? Kim, ele não queria morrer, sabendo o principal motivo do rei demônio buscar essa luta contra os humanos. O reino dos demônios, eles tinham uma escassez de alimento, então por isso que os demônios estariam indo atrás do reino dos humanos para tentar buscar alimento, então teria ali um conflito de interesse. Nenhum queria ceder o espaço do outro, então eles iam ter que lutar para ver quem venceria na força. Por isso que o herói ele acabava até ajudando os humanos para poder matar o rei demônio, que esse era o objetivo final do herói. Junto com seus 4 grandes generais, o príncipe bebê de sangue Ashurathi, a monarca de frio Suji, o arquiduque da neva Artik e o tirano das rochas Baal, iniciaram essa guerra contra os humanos. Kim resolveu usar sua autoridade como rei demônio para cancelar aquela guerra por enquanto. Quando ele estava no seu corpo normal, que era o de Kim, ele se tornou um grande agricultor, visando ficar ricos, estudando dia e noite biologia. Infelizmente, no mundo real, seus talentos não foram usados. Seus professores começaram a tirar proveito da sua inteligência, sem pedindo favores pessoais, e eles sempre roubavam a glória para eles mesmos. O único momento que ele poderia fazer suas próprias escolhas era quando ele jogava Paladino de Sangue, e depois de zerar o jogo 19 vezes, mudando a dificuldade do ambiente toda vez que ele zerava, Kim resolveu tentar pela 20ª vez. Entretanto, sem nenhuma escolha, ele acabou adentrando dentro do jogo, sendo puxado para ele. Enquanto ele se lembrava um pouco de como foi entrar nesse mundo, Zerapus, que era um dos mordomos mais fracos, porém ele morreu com honra contra o herói, veio avisá-lo que os 4 grandes generais estavam criando um motim, já que achavam que o rei demônio estaria fraco. E no mundo dos humanos, o mais fraco ele não pode governar os mais fortes. Sabendo que não teria muito tempo, Kim resolveu estudar um pouco o solo daquele ambiente, para ele tentar saber o que ele poderia fazer para transformar aquele solo de infértil para um solo fértil. Ele percebeu que o solo ele estava encarecido de nutrientes para poder ele virar um solo fértil. Então Kim vai usar todo o seu conhecimento do
mundo real, quando ele treinou na faculdade para tentar transformar aquele solo que não tem nenhum tipo de utilidade em um solo que vai trazer alimentos para eles, para que os demônios não precisem travar uma guerra com os humanos, e vai tentar arrumar um jeito de despertar e desbloquear os poderes de Kratos, porque já que ele foi parar nesse mundo, ele tem que fazer missões para desbloquear esse poder, tentar não morrer pelos seus subordinados e nem pelo o herói que estaria por vir atrás dele, já que o herói também despertou. O maior inimigo dos jogos. Essa história se inicia através de uma batalha épica que estava por vir. Claro, a história seria épica se nosso protagonista quisesse ouvi-la. Esse era um jogo de realidade virtual que ele estava iniciando. Como uma pessoa que geralmente não segue regras, ele resolveu pular o tutorial todinho. O tutorial ele é extremamente importante para os jogadores, já que ele mostra todo o enredo da história. E através do tutorial o jogo vai apresentando para os jogadores coisas que eles podem fazer e também escolhas que ele pode ter, como por exemplo o nome do personagem, ele também pode escolher a classe do personagem, mas o nosso protagonista, como ele pulou tudo, ele já foi direto para o nome, que era a última escolha. Como a escolha do nome foi para a contagem regressiva, ele não teve nem tempo de colocar um nome legal, então ele acabou botando Rio do Inverno. Esse jogo ele era extremamente difícil. O Wang Kai percebeu da pior maneira possível, e além dos itens que ele não teria, a primeira missão era até simples no começo, era só ele eliminar alguns slides, isso seria mamão com açúcar. Porém, ele acabou percebendo que essa escolha foi extremamente ruim, já que os slimes são muito fortes, e os jogadores eles demoram muito tempo para matar um slime. Então ele resolveu ir para o caminho mais fácil, acabando usando até uma tática bem infalível. Ele foi até uma pessoa para pedir ensinamentos para essa pessoa. À primeira vista, o soldado ignorou ele completamente, mas o Wang, por ele ser um rato de jogos, ele sabia como inverter aquilo ao seu favor, então ele inverteu o psicológico do soldado. E além do soldado ensinar literalmente as habilidades para ele de graça, e depois de ele roubar o soldado, quer dizer, pedir as coisas emprestado, o prota notou que os slimes agora estão bem mais fracos do que o normal. E essa missão para os jogadores novatos iria demorar um mês para eles terminarem, mas ele acabou conseguindo terminar em algumas horas. O ancião deu a recompensa para ele, e ele perguntou para o ancião se o ancião tinha outra missão. Lógico, por ser muito cedo, o ancião ficou meio resquício em dar a missão para ele. Como nosso protagonista tem uma lábia muito grande, o ancião acabou cedendo a próxima missão. Só que era uma missão extremamente suicida. O Wang ele teria que iniciar uma jornada para matar o deus demônio. Só que essa missão não era só difícil de ser concluída. Se você acabasse não conseguindo concluir, uma guilda de NPCs iriam atrás de você. Então esse era mais que um motivo suficiente para você concluir essa missão. Percebendo que foi burrice ter aceitado a missão, nosso protagonista foi até caçar uns lobos para tentar aumentar o seu poder e aumentar o seu nível. Só que ele percebeu que os filhotes não davam tanto XP, então ele resolveu ir até um lobo maior. Entretanto, o Wang percebeu a distância de poder que teria entre ambos. E sabendo que ele não poderia vencer, o nosso prota resolveu pegar um dos filhotes desse lobo para usar como escudo. A maldade foi tamanha do nosso protagonista com um lobo que gera um demônio, que ele acabou se tornando um rei demônio. Usou a maldade do nosso protagonista para ganhar poder, o demônio. Só que o Wang ele era bem ratão, e ele percebeu que o lobo estava mais lento. Então ele ia usar a lentidão desse lobo contra ele, assim atacando até conseguir matá-lo. E demorou 5 horas para ele conseguir matar esse lobo. Quando ele concluiu a missão, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, que ele não gostava de ser um herói. Ele queria ser um vilão. Então ele decidiu que não ia mais concluir as missões para se tornar um herói, e sim para se tornar um vilão. O mestre do jogo. Todos nós sonhamos com algo só nosso. Sumbaei nasceu com uma skin totalmente desprivilegiada, falando no termo escolar. Lá ele seria simplesmente um nerd. Todos os dias, quando ele voltava para sua residência, ele se sentia muito feliz, já que ele poderia jogar. E nos jogos ele poderia ser um protagonista. E através de alguns conhecimentos como o hack que ele adquiriu, ele poderia ser o mais forte, o mais rápido e o mais inteligente. Com muito esforço, ele começou a streamar para poder perder a timidez dele. Por ser uma pessoa que burlava as regras dos jogos, ele recebia tanto elogios quanto xingamentos e olhares de raiva do público dele. Só que nesse dia, tudo iria mudar. Uma pessoa desconhecida começou a fazer doações para ele, com o intuito dessa pessoa ser notada. Quando essa pessoa misteriosa conseguiu ser notada por ele ou ela, mandou uma mensagem para Subei pedindo para que ele zerasse um jogo. Era um jogo de MMORPG que seria de um estilo história. Se ele conseguisse zerar aquele jogo, qualquer desejo que ele tivesse, essa pessoa iria realizar para ele. No início ele acabou ficando bem apreensivo, mas como ele era uma pessoa de desafios, ele resolveu aceitar, já que aquela pessoa estava fazendo doações muito grandes para ele. O nome do jogo era muito simples, era o Destino do Herói, onde o jogador teria que trilhar um caminho para virar um herói. Só que os status do começo do jogo eram os piores do mundo, então era muito difícil esse jogador trilhar um caminho para se tornar um herói. Pela tamanha dificuldade, Sumbei ficou muito agradecido e resolveu aceitar esse jogo. Mas logo ele acabou notando que o jogo permitia com que você se comunicasse com os NPCs. Como ele não tinha jogado nenhum jogo ainda que podia se comunicar com os NPCs, ele foi um pouco rude com o chefe da vila. Pelo seu poder ser um pouco baixo, o chefe da vila acabou matando ele, pensando que ele seria o inimigo. Quando ele optou vir com uma nova abordagem, uma abordagem mais segura, o chefe da vila fingiu ser amigo dele e envenenou ele.
assim levando a Sunbei a usar um hack. Ele decidiu usar uma tática. Quando ele ia falar com o NPC, era só ele desligar a internet. Só que quando ele desligou a internet achando que ia bugar o jogo entendeu que ele não poderia falar. Então ele sufocou até a morte. Sunbei percebeu que mesmo que esse jogo sendo difícil, aquilo ali acabava levantando uma chama na sua alma, fazendo com que ele prometesse que ele iria um dia zerar esse jogo, o destino do herói. Assim, passando 10 anos da sua vida, ele cresceu, virou um chefe de setor numa empresa. Mesmo ele seguindo a sua vida por causa do jogo, ele acabou privando a sua vida de relações íntimas, mas aquilo acabou valendo a pena. Ele finalmente zerou o jogo. Só que depois de 10 anos de solidão, ele acabou percebendo que o jogo era tudo para ele. Só que quando ele deixou as suas esperanças caírem por terra, aconteceu uma coisa. Uma telesistema perguntou para ele se ele queria continuar jogando o jogo. Pelo jogo ser tudo pra ele, ele acabou aceitando. Infelizmente seria tarde demais, já que ele acabou virando um personagem do jogo, o Kylie, que a primeira missão era sobreviver ao envenenamento. O gênio do teletransporte da Academia Mágica. Há 10 anos atrás, a Earthworld foi lançado. Esse jogo ele era um jogo visado pelas mulheres, mas aconteceu algo meio inusitado. Os homens que começaram a jogar esse jogo, por causa que esse jogo ele tinha uma variável de personagens muito grandes. E os jogadores que geralmente são os jogadores que gastam muito dinheiro, eles poderiam pegar personagens mais fortes para conseguir concluir os tutoriais desse jogo, já que o cenário do jogo era um cenário muito difícil de concluir. Isso acabou chamando a atenção de vários homens, então muitas pessoas começaram a jogar esse jogo. O jogo ele não foi visado para personagens grátis, e sim para os personagens que você tem que gastar dinheiro. É isso que eles pensavam, é claro. O Ancião ele passou 10 anos jogando esse jogo. O personagem dele era horrível, era um personagem muito ruim de se jogar. Por isso que ele decidiu largar a história do jogo e focar no PVP para ficar mais forte com o seu personagem. Como ele não seguia a história do jogo, ele frequentava muitos fóruns para poder ver como é que estava o jogo ali, como é que estava o andamento do jogo. E as pessoas de lá estavam dizendo que ia ter uma nova atualização, já que o cenário principal foi concluído. Existe um grupo lá nesse jogo que é um grupo do demônio. Essas pessoas geralmente elas fazem vários tipos de maldade e crueldade nesse mundo. Se elas conseguirem concluir as crueldades que elas deveriam fazer, iria aparecer o dragão do demônio. Esse dragão era muito poderoso contra as pessoas daquele mundo, já que 90% daquelas pessoas utilizam magia. E esse dragão é um dragão de anti-magia. E esse dragão estava desafiando jogador por jogador. E o nosso protagonista ele foi desafiado. Ele resolveu aceitar o desafio. A pergunta era clara, por que ele aceitou, já que o personagem dele era bem fraco? O personagem dele tinha uma doença, era a síndrome de mana, que fazia fluir muito rápido a mana do seu corpo, o proibindo de usar várias magias. Mas ele tinha uma habilidade que ele não consumia tanta mana dele, que era o teletransporte. Mas essa magia específica tinha muitas desvantagens. Você não saberia para onde você seria teletransportado, então você poderia morrer com o impacto do teletransporte, e também você ficava 2 segundos paralisado. Devido a ele participar muito de PVP, ele corrigiu esses erros, assim dando fim naquele boss. E após ele concluir esse final, o jogo dizia para ele que ele não concluiu o cenário de maneira correta, assim o enviando para dentro de Outerworld. Depois da histeria dele ter passado, ele percebeu que ele precisaria concluir o tutorial. Primeiro ele precisaria fugir de um grupo de mercenários que estavam tentando matá-lo. O jogo ele indica para que ele use o teletransporte para ganhar espaço contra os seus agressores. Por isso que o jogo incentivava ele a usar o teletransporte. Ele sabe que ele precisaria chegar num ponto de um específico lugar para ele usar o teletransporte, já que se ele cometesse qualquer erro, ele morreria. E depois que ele conseguiu chegar nesse ponto e usar o teletransporte, ele foi para a segunda parte do tutorial. Qual é a segunda parte? Ele precisaria desviar das flechas que os magos iriam tacar nele, para poder ficar mais fluido com o teletransporte. E depois que ele conseguiu fazer isso, ele chegou na última parte do tutorial, era só ele atravessar uma colina. Por ele ainda não ter muita fé ainda nas suas habilidades, ele resolveu criar uma quarta opção, era usar o elemento surpresa contra os seus agressores, dividindo eles em espaços diferentes, assim matando todo mundo. Eu vou deixar com vocês esse gostinho de quero mais. E aí, será que ele vai conseguir atravessar a colina? Será que ele vai matar as pessoas? Como é que vai ser esse jogo, já que o tutorial é extremamente difícil para um personagem barato?